A paz do Senhor esteja convosco. Muitos já devem ter ouvido falar de Sansão e Dalila, mas o que muitos não sabem é que se trata de uma história bíblica e está no Velho Testamento, no livro dos Juízes. Sansão era considerado um juiz ou líder que, por instrução de Deus, liderava o povo para auxiliá-los na crença ao Senhor, além de protegê-los e aniquilar os opressores. Porém, apesar do Sansão ter uma hiperforça, ele tinha uma fraqueza: as mulheres. E Dalila, sabendo disso, soube explorar sua fraqueza e conseguiu acabar com sua força. Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para conhecer histórias bíblicas e acompanhar orações. Já fazia 40 anos que os filisteus estavam dominando Israel, e em Saraá morava Manoá, que era casado, porém sua esposa era estéril, e por isso não tinham filhos. Um dia, um anjo se apresentou à mulher, dizendo que não podia beber vinho ou qualquer outra bebida forte, e nem comer coisas impuras, pois ela teria um filho. E ainda disse que não era para cortar o cabelo da criança, pois ele era abençoado por Deus e iria libertar Israel das mãos dos filisteus. Ela contou o fato para seu marido, então Manoá invocou ao Senhor para que voltasse novamente para ensinar o que ele deveria fazer. O anjo voltou novamente e visitou a mulher que estava sozinha no campo, que quando o viu chamou seu marido, e então ambos viram um anjo que disse para eles novamente que não era para beber bebidas alcoólicas e que não comesse nada impuro. Manoá queria oferecer um cabrito a ele, mas o anjo falou que era para fazer um holocausto para Deus, e depois do sacrifício, o anjo subiu aos céus e ele desapareceu diante dos olhos do casal. Eles deram à luz a um menino, pelo qual chamaram de Sansão. Ele cresceu e queria se casar com uma garota filisteia que morava em Tâmina. A princípio, seus pais não quiseram, mas Sansão insistiu e decidiram aceitar o desejo do filho. Quando chegaram à cidade, veio um leão que atacou Sansão. O Espírito de Deus se apossou dele e matou o leão facilmente com suas próprias mãos. Seus pais não estavam com ele quando isso aconteceu. Depois de conversar com a família da mulher que ele queria se casar, Sansão voltou para ver o leão que havia matado, mas no animal morto havia um enxame de abelhas e ainda tinha mel no corpo do bicho. Assim, Sansão pegou favos de mel e foi comendo pelo caminho. Ele chegou a dar mel para os pais, mas não disse nada do que havia acontecido. Segundo os costumes da época, Sansão deu um banquete na casa da mulher que ele queria se casar, e 30 rapazes ficaram com ele. E ele decidiu propor um enigma aos colegas, dizendo que se adivinhassem até as bodas, que eram em 7 dias, ele daria 30 túnicas a eles, mas se não descobrissem, era eles que deveriam dar as túnicas ao Sansão. E então fez a charada: do que come, saiu o que se come, do forte saiu doçura. Por 3 dias não descobriram a solução e se desesperaram a ponto de ameaçar atacar fogo na casa do pai da noiva se ela não convencesse de explicar o enigma. A mulher se enfureceu e aos prantos pediu para que ele desse resposta. Porém, só deu a solução para ela 7 dias depois, que mais que depressa foi contar aos rapazes, e logo eles vieram ao Sansão e responderam: que coisa é mais doce que o mel, que coisa é mais forte que o leão. Assim, Sansão desceu à cidade de Ascalon e matou 30 homens e tirou suas vestes e entregou aos que tinham explicado o enigma. Sansão ficou furioso e largou a festa, voltando à casa dos pais. Depois de um tempo, ele quis rever sua prometida e lhe levou um cabrito. Porém, o pai dela o impediu de entrar, dizendo que havia dado ela em casamento para um dos jovens que estavam nas bodas, pois pensou que Sansão havia desistido dela. O homem até quis oferecer outra filha em casamento a ele, mas Sansão não quis e ficou furioso, e disse: desta vez não se poderá censurar o mal que farei aos filisteus. Então ele pegou 300 raposas e separou de 2 em 2. Então ele amarrava uma corda na cauda de 2 animais e botava uma tocha de fogo no meio e a soltava nos campos. As raposas queimaram todo o trigo e até mesmo as vinhas e olivais não escaparam. Os filisteus descobriram que o Sansão tinha feito aquilo porque o sogro não deu a mulher em casamento. O povo ficou furioso e queimaram a mulher com seu pai. Ao saber disso, Sansão disse: é assim que fazeis? Pois bem, não me descansarei enquanto não me tiver vingado de vós. E matou um monte deles sem dó. Depois disso, Sansão foi morar numa gruta em Etã. Assim os filisteus chegaram em Judá para prender Sansão.
3.000 homens cercaram ele na gruta e ele se entregou pacificamente. Sansão foi amarrado e levado à cidade de Leque, onde uma multidão festejava por terem prendido o israelita. Mas assim que chegou, ele arrebentou as cordas facilmente e pegou uma queixada de uma ossada de jumento e matou 1.000 homens. Após a matança, Sansão ficou com sede e pediu a Deus que conseguisse beber água, e assim fez sair água de uma rocha onde o rapaz conseguiu se saciar. Numa noite, Sansão foi a Gaza para ficar com uma prostituta e seus inimigos estavam esperando no portão da cidade para fazer uma emboscada. Porém, o rapaz arrancou os portões com fechadura e tudo e carregou até um monte que ficava à frente de Hebrom. Foi daí que se apaixonou por uma mulher que habitava no vale de Sorek, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus propuseram a ela que seduzisse Sansão para conseguir desvendar o segredo da sua super força e assim poder capturá-lo. Cada um prometeu 1.100 moedas de prata se conseguisse. Dalila passou a perguntar para Sansão qual era o segredo da sua força. Ele disse que se o amarrassem com 7 cordas de nervos frescos e úmidos, ele ficaria fraco. Assim os príncipes providenciaram para Dalila e depois ela o amarrou. Alguns filisteus estavam de emboscada no quarto e Dalila gritou que os filisteus estavam vindo contra ele. Sansão rompeu as cordas com tremenda facilidade. Dalila ficou brava e disse que ele estava zombando dela. Então ele disse que se o prendesse com cordas novas que nunca foram usadas, perderia as forças. Novamente os filisteus armaram uma emboscada e Sansão rompeu as cordas tão fácil quanto na vez anterior. Dalila ficou ainda mais brava e disse que zombava dela. Então ele falou que se usasse 7 tranças do cabelo dele e tecesse no tear, não conseguiria se soltar, ficando fraco. Enquanto tecia, Sansão caiu no sono e quando terminou, Dalila gritou dizendo que os filisteus estavam vindo. Sansão acordou assustado e destruiu o tear só de puxar seus cabelos. Dalila ficava cada vez mais brava com a zombaria, mas persistia em perguntar sobre seu segredo. Depois de zombar tantas vezes da mulher, Sansão sentiu que podia lhe confiar o segredo. Ele disse que o segredo era o seu cabelo, pois nunca lhe cortaram, e que se raspassem a cabeça, a força iria embora. Dalila sentiu que ele tinha dito a verdade e ela o colocou para dormir, e um homem veio e raspou sua cabeça. Dalila o amarrou, e Sansão, não sabendo que tinha raspado o cabelo, tentou se soltar sem sucesso. Nisso, os filisteus chegaram e o prenderam e furaram seus olhos. Mesmo sem forças, os filisteus se preveniram e na cela de Sansão tinha uma grade dupla de bronze. Os filisteus fizeram ele girar a mó para moer trigo na cadeia. Dalila foi recompensada pelos príncipes e Sansão, cego e humilhado, permanecia na prisão. Porém, seus cabelos começaram a crescer. Então os príncipes decidiram fazer uma festa ao seu deus Dagon por ter capturado o israelense poderoso. Durante a festa, disseram para trazer Sansão para que eles se divertissem às custas dele e o fizeram dançar. Num momento, Sansão pediu para que alguém o levasse para se apoiar numa coluna do templo e sentiu que havia mais uma outra coluna que estava próxima. Na festa, estavam cerca de 3.000 pessoas entre homens e mulheres, incluindo todos os príncipes filisteus, que viam Sansão dançar e zombavam da cara dele. Ele pediu para Deus para que lhe desse forças mais uma vez para se vingar dos filisteus por terem lhe cegado. Assim, ele apoiou uma mão numa coluna do templo e outra mão em outra e gritou: "Morra eu com os filisteus!" E usando de todas as suas forças, derrubou o prédio todo, matando a ele mesmo e a todos os filisteus do lugar, sendo que matou mais nesse dia do que em toda a sua vida. Então a família de Sansão pegou o corpo dele e o enterrou junto com seu pai. Sansão foi juiz por 20 anos até sua morte. Então já conheciam a história de Sansão e Dalila? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo, então deem um like e compartilhem. Até logo e fiquem com Deus!